Vamos lá. Essa imagem aqui, gente, já caiu em algumas vezes no vestibular e tá falando de 1917. A gente já sabe que em 1917 tá atrapalhando aí, não? Não. Tá de boa? Não, pode ir, você manda bem, tá? Ah, então Mas se fechou. tiver achando ruim, me fala. Que em 17 vai ter a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, certo? Só que a gente também sabe que a Alemanha, estamos vendo representando aqui a Alemanha, certo? Tá aqui o Pickelhaube que eu expliquei para vocês, sim ou não? Ela investiu demais. Por quê? Porque o Kaiser lá, ele é herdeiro, ele é o filho do Kaiser que fez a unificação da Alemanha. A gente também comentou um pouquinho quando falou da Guerra Franco-Prussiana, certo? Sim. Beleza. E daí, olha o que eles estão falando aqui, né? Que tudo funciona como um relógio. Eu não falo alemão, porque tipo, uma pessoa que fala pra me ajudar, tá? Tudo funciona como um relógio. Do tipo, já dei um pau aqui nos franceses. Mostrei pra vocês o uniformezinho francês da Primeira Guerra Mundial. Já dei um pau aqui nos britânicos. Tá vendo que o britânico tá amarelinho? Não tá amarelinho? Os caras também tá amarelinho? Sim. Por quê? Porque foram os britânicos que foram buscar, né, uma aliança com os japoneses, para os japoneses também participarem do grupo dos aliados contra as potências centrais. Já deu um pau nos britânicos também. Já deu um pau nesse pequeno. O pequeno aqui é porque ele é um traidor. França tá aqui. Aquele que eu falei que era o uniforme que eu achava mais bonito. Dos italianos. Ah. E agora, ó, esse palhaço aqui, ó. Esse palhaço aqui, ó. Tu dá um pau nele também. Gente, cachorro que late não morde. Se não tivesse com medo, não fazia questão de externalizar aquela coisa assim, vem, cai dentro. Se tivesse de boa, não estava gastando com isso. É uma tentativa, sei lá, de inibir. Só que essa é uma das tentativas da Alemanha, de não ter mais um país mesotário, porque vamos lembrar, a posição geográfica da Alemanha e dos seus aliados é péssima. Olha o nome, potências centrais. Eles estão lutando em duas frentes. E agora vai vir soldados descansados, bem alimentados, armados até aqui, não vai dar bom. Concorda comigo? O que mais que a Alemanha fez para tentar impedir essa entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Já ouviram falar de um telegrama? Já? Um telegrama para quem? Foi interceptado um telegrama do governo alemão para o governo mexicano. Governo mexicano? Por quê? Porque o México tinha, um pouquinho antes da guerra, perdido a guerra contra os Estados Unidos. E daí, os territórios que antes pertenciam ao México vão fazer parte dos Estados Unidos, certo? Que depois os Estados Unidos eles pagam uma mixaria, para dizer que do tipo, a gente comprou, a gente não anexou, certo? E daí o Kaiser estava falando para os mexicanos, vai lá, ataca eles. Eu mando armas pra vocês. É o capetinha. Vai lá. Porque daí, se os americanos estiverem em guerra com os mexicanos, eles não vão conseguir mandar tropas pra Europa. Sacou a jogada? E esse telegrama, por mais que ele tenha sido interceptado e tal, como é toda uma rede de espionagem, não podia ser usado como causa para os Estados Unidos declararem guerra contra os alemães. Porque daí você quebra toda a rede de espionagem, né? Vai ser um outro pretexto, é um fato, mas ao mesmo tempo é um pretexto, que os americanos vão usar para entrar na guerra. E tem que ser um pretexto, gente, porque quando eles descobrem esse telegrama, na verdade, os Estados Unidos eles já estavam tensos. Já estavam tensos que eles estavam financiando Inglaterra, França, Bélgica, Países Baixos e tal. E assim, já estava anos, né, a guerra, 3 anos a guerra, e sei lá, né, vai que eles perdem. Tudo que eles estão mandando, comida, uniforme, sei lá, combustível, armamento, se os países que eles estão financiando perderem, quem é que vai pagar a conta? Vão ficar com o prêmio, vão quebrar junto com eles, né? Então, para eles terem como pagar, ele tem que vencer. Melhor eu entrar na guerra e ajudar eles. Que daí eu não fico com um insolvente, certo? Mas para eu entrar na guerra nos Estados Unidos, o Congresso tem que aprovar a declaração de guerra. E para o Congresso aprovar a declaração de guerra, tem que ter tido um ato de guerra. Daí eu tenho esse telegrama, mas assim, telegrama não dá para usar.
Beleza. Vai ter um ataque igualzinho aconteceu com o Brasil. O Brasil entra na Primeira Guerra Mundial pelo mesmo motivo que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, que foi o que... Muito bem. Nas duas guerras o Brasil vai ter a mesma causa. Ataque de submarinos a embarcações brasileiras. Só que no caso, na Primeira Guerra Mundial, são embarcações brasileiras lá na Europa, na segunda é na costa brasileira. Aqui no caso, os mesmos submarinos que atacaram os Estados Unidos vão atacar o Brasil. Só que também comentando sobre essas tecnologias bélicas. E o submarino não existia antes da Primeira Guerra Mundial. Quando os alemães eles inventam o submarino, eles guardaram para eles essa história de desenvolvimento ou eles anunciaram? Anunciaram. Anunciaram por quê? Mas é porque assim, a gente está no começo do século, gente. São outros elementos culturais. Eles fizeram submarino porque eles sabiam que eles não tinham condições de se equiparar no que a gente chama de tonelagem naval em relação aos britânicos. Então, já que eu não consigo ter a mesma quantidade de navios de guerra, eu vou ter um navio de guerra, 2 que eles não têm. Deles criam o submarino. Ele não navegava nem muito longe, nem muito fundo, não carregava muito peso. Eles anunciam que ele tem esse equipamento. Eles anunciam que tem e aonde vão colocar. Eles falam, vou colocar na costa da Inglaterra. E qualquer embarcação que se aproximar, eu vou torpedear. Daí você falou, retardado, por que você fez isso? Daí tem a questão da honra. Se eles atacarem sem ter avisado, é covardia, certo? Quando eles avisam que tem esse equipamento naquele lugar e qualquer embarcação que não tiver identificado e tal seria torpedeada, eles estão mostrando assim, que eles avisaram quem foi por conta disso. Beleza, e não existia sonar ainda, vai ser inventado. Então não tinha nem como os próprios britânicos defenderem, nem o navio se defenderem daquela coisinha que estava lá no fundo, certo? Daí vai ter um navio britânico chamado Lusitânia, é um navio britânico, é inimigo, certo? Que tinha passageiros americanos, que vão morrer. Bom, cidadãos americanos morreram. Morreram por quê? Porque a Alemanha matou. Declaração de guerra. Mas tem toda uma questão por trás dos investimentos dos Estados Unidos. Entendido isso? Sossegado? O Kaiser, gente. O Kaiser Wilhelm, ou Guilherme de Hohenzollern, tá aqui nervosaço, porque eu também já comentei com vocês o quanto que ele já tinha investido nessa guerra. Vocês lembram disso? Dele ter gasto lá mais de 10 vezes o tesouro do reino, no caso do império dele, né, que era o segundo Reich alemão. Inclusive ele vai gastar dinheiro patrocinando quem vai tirar o primo dele do poder. Vai patrocinar quem? E quem que é o primo dele? Esse é o primo dele. Nem ferrando? São 3 primos. A Europa é uma grande família. Ele, gente, o czar da Rússia, o Kaiser da Alemanha e o rei da Inglaterra eram primos. Tem a mesma vovó, a vovó Vitória, a rainha Vitória. Chegaram a passar Natal juntos no Palácio de Buckingham. Antes da guerra, o czar, no caso o czar ficou do lado com a Inglaterra, lembra da Tríplice Entente? E a Tríplice Aliança, lembra dela? O czar, ele mandou uma carta para o Kaiser. Ele mandou uma carta para o Kaiser dizendo: meu irmão, rogo que você, em nome da nossa amizade, contenha os seus aliados, como eu também vou procurar conter os meus. Ele nem teve resposta. O Kaiser deve ter olhado assim: babaca, vai cagar, vou dar uma sacada. Porque ele estava assim, não eram vínculos familiares que ele estava prezando, eram vínculos nacionalistas, certo? E o Kaiser alemão, lembra do telegrama que eu acabei de comentar, né? É ele que vai descobrir que o líder da Revolução Russa está lá na Suíça. Quem que é o líder da Revolução Russa? Lenin. Daí o Kaiser, que é um, né, é um monarca, enfim, um estadista. Ele gosta de um ativista, de um revolucionário, de um agitador socialista? Não. Mas ele vai patrocinar o Lenin para o Lenin voltar para a Rússia. Por quê? Porque o Lenin é um cara que quer tirar a Rússia da guerra. E se a Rússia sair da guerra, o exército alemão, que está dividido em 2 frentes, faz o quê? Junta toda na frente ocidental. Não tem mais que lutar na frente oriental. Entendeu a jogada dele? Então ele vai mandar grana pro Lenin e ele vai dar uma ordem direta para que o Lenin passe por todo o território alemão num trem fechado junto com outros comunistas e chegue lá em São Petersburgo, que depois vai virar Petrogrado, para poder tirar quem do poder? Esse cara. Quando o Kaiser patrocina o Lenin, a família deste cara, toda a família, tá aqui a famosa princesinha Anastácia, que teve aquele migué, que ela sobreviveu, tá chacinando a família, não sobreviveu.
Toda a família, ela vai ser presa, vai ficar sendo levada para várias partes da Rússia, até que finalmente vai ser executada a tiros em 1918, certo? Culpa de quem? Culpa do primão, que, no caso, né, queria que esse cara saísse do poder. E uma coisa mais surreal ainda, os primos eram parecidos, gente. Aqui são 3 pessoas diferentes, que nasceram de pais diferentes, em países diferentes, em datas diferentes. Não parece a mesma pessoa? Sim. É esquisito, né? Então esse aqui é o rei George, tá? É o rei George V da Inglaterra. Esse aqui é o Kaiser Nicolau II da Rússia. E esse aqui é o Guilherme II, que é o Kaiser da Alemanha. São muitíssimo parecidos e estavam em lados opostos. Esse aqui ele sofria bullying dos dois, tá? Mas esse fator é verdade. Bom, os Estados Unidos, então, entra na guerra oficialmente com essa justificativa do transatlântico Lusitânia, que sim foi afundado e acabou gerando ali a morte de americanos. E o presidente dos Estados Unidos na época era o Woodrow Wilson. E pensa, gente, em 1917, a Rússia, ela vai sair, a gente vai falar rapidinho da Revolução Russa, ela vai sair em outubro. Os americanos estão entrando em maio. Então não dá para falar que eles entraram porque a Rússia saiu, certo? Porque a Rússia ainda estava entre trancos e barrancos, mas ainda estava na guerra. E quando eles entram, nesse espaço de tempo de maio até outubro, eles colocam 1 milhão de homens na Europa. 1 milhão de homens alimentados, descansados, o seu país inteiro, hospital, escola, fábrica. Faz ou não faz diferença? Faz. Um por um dos países da Tríplice, a antiga Tríplice Aliança, que virou as potências centrais, vai debandando. E o último país que fica lutando é a Alemanha. Até que não vai dar mais. Concorda comigo? E daí, quando não dá mais, sabe por que eles se rendem? Porque o Kaiser fugiu. O Kaiser abdica e abandona o país. Porque ele fala, eu não quero encarar o preço da derrota. Eu não quero estar aqui. E daí ele pega e foge, gente, para a Holanda. Tem um país em guerra, sem um governante, vai continuar em guerra? Pelo que a gente está lutando, então? Se até um cara abandonou o navio, já era. Olha essa fotografia. Esse aqui é ele, né? Bonitão ali, achando que ia aumentar o império e tal, só que deu ruim. E aqui é a rendição. A rendição que acontece no dia 11 do 11, então 11 de novembro de 1918. Então, o alto comando do exército alemão vai procurar o alto comando do exército aliado, que, para azar da Alemanha, o comandante de todas as tropas, né, aquelas tropas internacionais que tinha até o brasileiro no meio, era um general francês. Era o general Foch. Os franceses, gente, eles tinham uma boa vontade com os alemães, lembrando que eles estão nessa guerra para resgatar os franceses estão nessa guerra para resgatar, pegar de volta a dignidade, beleza. Aquela terra lá que eu esqueci o nome. É Alsácia-Lorena. Bem os franceses que eles vão ter que negociar. Daí quando eles mandam lá um telegrama dizendo que eles querem negociar, pode ser uma armadilha, né? Sim. Daí o Foch fala assim, vocês querem falar com a gente? Tá bom. Vocês querem falar com a gente, vocês vêm no nosso território. Então, vai estar avisado lá os soldados da fronteira que vocês vão chegar, vocês vão entregar as armas e vão entrar como prisioneiros. Ninguém vai saber que a gente está aqui arquitetando, quem sabe, uma rendição. Daí foi colocado um vagão de trem na floresta de Compiègne, então tem essa parte da fronteira entre a Alemanha e a França, que é a floresta, para eles se encontrarem de madrugada. Daí lá tinha os intérpretes e tal, e o general Foch, representando todas as outras nações, ele já estava com os termos prontos, que era assim, rendição incondicional. Se vocês querem se render, é assim, com tudo que a gente quiser e outras futuras exigências. Daí os dois alemães falam assim, só um pouquinho, só a gente conversar aqui. Entendeu? Daí não deixa a gente exigir nada, mas é que a gente já, quanto mais a gente perdeu, mas a gente ganhou. Mas daí não dá pra pedir nada. Eles falam, bom, mas é melhor ficar com alguma coisa, porque se a gente ficar exigindo, a gente vai ter que continuar a guerra, não vai sobrar nada, né? Daí eles voltam e falam assim, tá bom, a gente pode pedir só uma coisinha? Daí eles pegam e tiram o relógio de bolso assim, era 5 horas da manhã. A gente pode dar um cessar-fogo agora? Daí o Foch fala não. O cessar-fogo vai ser dado às 11 horas da manhã. Então 11 do 11, 11 horas da manhã. Daí você fala assim, mas pra que mais 6 horas de guerra, né? 6 horas de guerra não é muita coisa? Tem uma justificativa, tá?
Porque até que você consiga, pelo código Morse, rádio, papapá, todas as frentes de guerra, que estavam inclusive na Ásia, na África, daí fica injusto, né? Em uns lugares, tipo, estarem guerreando e outros não. Então eles deram um horário que desse tempo para todo mundo estar avisado. Quem estava pertinho, quem estava ali na França, na Alemanha, tal, já ficou sabendo na hora. Tipo, 5h30 estava sabendo. Uma galera já se rendeu, uma galera já saiu festejando e tal. Só que vai ter, né, a gente tem, por causa de já ter passado mais de 100 anos do final da guerra, a gente tem todos os relatórios militares de todas as frentes militares. E a gente sabe quem foi o último soldado a morrer, que na verdade foi um capitão britânico. Ele estava em território alemão, né, estava numa trincheira lá com os britânicos, belgas, franceses e tal, e do outro lado, os alemães. Ambos já tinham recebido dos seus comandantes a notícia de que naquele dia a guerra acabava às 11 da manhã. Mas era do tipo 6h30. E daí os britânicos pegaram lá a megafone e falaram: ô, chucrutes, acabou a guerra, beleza? Daí os chucrutes falaram assim: não acabou. 11 horas só. Até lá a gente tá guerreando. Daí os britânicos: tá, né? Vamos ficar aqui nesse buraco gelado, que inferno, novembro, né? Aquela coisa congelante, úmida. Fazer o quê? Ficaram lá os dois parados. Daí quando deu 11 horas da manhã, o britânico: 11 horas. Deu alemão: não deu. Deu, não deu, deu, não deu, deu, não deu. Daí o capitão britânico pega e sai da trincheira. Daí o alemão pega e pô, e levanta a mão e fala: agora acabou. Cara, pra que fazer isso? Que babaca. Sério, escroto. Escroto. O cara tinha 2 filhos. O cara sobreviveu a 4 anos de guerra. Morreu porque um babaca quis dar o último tiro. Não é muito desnecessário isso? É um ser humano muito podre. E um dos soldados que estava na retaguarda, se recuperando do gás mostarda, que vai ficar irado, indignado, vão ter outros, mas o famoso de não ter concordado com essa rendição aqui no 11 de novembro, vai ser o Adolfinho. O trouxa: não, porque não sei o quê, porque isso é um golpe, é uma punhalada nas costas, pipipi, popopó, né? Só que sim, perderam a guerra, né? Se houve rendição, houve rendição. Olha essa fotografia, gente. Essa fotografia aqui é do Salão dos Espelhos em Versalhes. Olha a multidão, e tem representante do Brasil aqui. Você tem o Epitácio Pessoa, que vai ser o futuro presidente, representando o Brasil, porque nessa época, quem era o nosso presidente era o Venceslau Braz. E o Tratado de Versalhes, olha a data que eles escolheram, gente, para assinar o tratado. Quando a guerra acaba, vão ser 5 tratados que vão ser assinados, certo? O mais famoso é o de Versalhes, mas é um tratado para cada país perdedor. Todos os tratados têm uma média, assim, de 40, 50 artigos. Esse aqui tem 440. E, sabe por que dessa data aqui? Todos os outros países já tinham a sua conferência. O nome dos tratados, lembra que eu ensinei para vocês? Mostra quem teve vantagem. São palácios do Vale do Loire, ou seja, vários lugares da França, porque era o país principal ali, né, que estava coordenando eles. Mas em Versalhes tinha que ser a Alemanha. E nessa data, porque foi nessa data que o Francisco Ferdinando foi assassinado. Então a guerra começa e termina no mesmo dia. Daí por um problema, tem vários problemas aqui, né? 440 artigos já é um problema. Mas um problema de tradução piorou tudo, gente. Lá nos artigos você vai ter, como está aqui mais ou menos listado, devolver a Alsácia-Lorena, beleza. Vários territórios, a Alemanha vai perdendo territórios para quem ela invadiu, para quem ela desrespeitou a neutralidade. Lembra que ela desrespeitou a neutralidade para invadir a França assim de surpresinha? Da Bélgica. Então vai ceder territórios da Bélgica, Dinamarca, Polônia, porque tinha o corredor polonês, eles invadiram, aquela coisa toda. Vai perder os seus equipamentos, vai ficar proibido de ter indústria bélica. O exército alemão, que era de 8 milhões de homens, vai ser reduzido a 100 mil homens. Tipo, é nada, é um exército de brinquedo, certo? E uma traduçãozinha do francês para o alemão deu ruim. O original Tratado de Versalhes, ele dizia que a Alemanha, ela era a principal responsável pela causa da Primeira Guerra Mundial. Vamos dizer que ela estava arranjando confusão com os franceses, os britânicos, com o pan-germanismo, né? Tava lá querendo as colônias, aquela coisa toda. Pode ser. Daí, quando foram traduzidos do francês para alemão, não veio o principal. Ela era a única responsável pela causa da Primeira Guerra Mundial. E eles tiveram que assinar, tipo assim, eu vou assumir toda a responsabilidade. E daí, quando eles leram aquilo, eles já tinham assinado lá atrás, né, que eles iam assinar futuras punições,
ficaram muito irados. É esse artigo que vai ser um dos principais usados pelo Hitler para dizer que foi uma punhalada nas costas, né, que o orgulho alemão ali foi ferido. Só para fechar aqui Primeira Guerra Mundial. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de fazer xixi, sei lá, cocô, peidar, não sei. Olha o resultado da Europa pós-tratado. Tá vendo essas linhas vermelhas? São as novas fronteiras. 4 impérios desintegraram. Os 4 impérios que a gente já falou na aula passada. Alemão, russo, austro-húngaro e turco-otomano. Olha o que era a Áustria-Hungria. Tá vendo essa mancha mostarda? Era a Áustria-Hungria. Olha o cocôzinho que virou a Áustria. Olha o cocôzinho que virou a Hungria. Não existia a Tchecoslováquia, ó, entrando aqui na Alemanha. O corredor polonês, aqui, porque eles também, né, invadiram esse território da Rússia, que era a Polônia, vai virar a Polônia. E daí por isso tem a brincadeira do corredor polonês. Porque separou a Alemanha Oriental da Alemanha. E para o alemão passar daqui para cá, porrada. Porrada no sentido caro, certo? Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, tudo criado. E esse estado aqui nasceu daquele movimento nacionalista, que eu esqueci o nome agora. Eu vou dar na cara de vocês. Que foi da onde saiu o estopim. Mão Negra era a facção radical do movimento nacionalista dos povos eslavos, que é o movimento pan-eslavista. Pan-eslavista queria fundar uma nação eslava, que é a Iugoslávia. Entenderam, minha gente? E surgiu, por causa da Revolução Russa, no lugar do Império Russo, a União Soviética. Beijo para vocês. Por causa da Revolução Russa. Mas a próxima aula eu explico. Tá bom? Hey!